Amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e toda a sua família. Seja bem-vindo a mais um culto da Primeira Igreja Batista de Madureira. Nesta manhã de domingo, quero convidar você e toda a sua família para estarmos juntos nesse momento de culto, nesse momento de adoração ao nosso Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Nesta manhã, assim diz o salmista: ó Israel, põe a tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. E você, querido, como o povo de Israel, conhecedor desse Deus tremendo, que no decorrer de toda essa semana pôde caminhar com você, pôde estar junto a você em todos os momentos, em cada detalhe do seu dia. E hoje, nesse domingo, nesta manhã, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós nos reunimos para agradecer, para engrandecer o nome desse Deus. Então que Ele possa falar ao seu coração, que Ele possa esta manhã, através de cada louvor, através da ministração da palavra, a ceia que teremos em memória do Senhor, possa falar ao seu coração, possa tratar do seu coração e te dar uma semana que está iniciando abençoada debaixo da graça e do poder do Senhor Jesus Cristo. Amém? Para tanto, antes de começarmos esse momento de louvor, esse momento de gratidão ao Senhor, quero convidar você a baixar a sua fronte e orarmos a Deus e iniciarmos então esse culto e continuarmos adorando ao nosso Deus. Vamos orar? Bendito Deus e misericordioso Pai, nós queremos nesta manhã em que o Senhor nos permite estar aqui através desse instrumento, Deus, chegando às tuas igrejas, nas casas, nos condomínios, nos apartamentos, em todos os lugares. Nós te louvamos, ó Pai, e podemos nesta manhã iniciar esse culto debaixo da tua graça, com a tua permissão, Senhor, orientados e guiados pelo Senhor. Que esta manhã o Senhor continue falando a cada um de nós. Que os louvores, que as orações, que a ministração da palavra seja um instrumento teu, um toque teu no coração dessa família, da igreja que se reúne nesta manhã para te engrandecer. Sendo assim, nós louvamos, te agradecemos no nome santo e precioso do nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Amém. Então que Deus fale com você, que Deus continue te orientando no decorrer desse momento de culto e louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o seu nome. Graça e paz, queridos. Bom dia. Que bom que você escolheu adorar ao Senhor conosco nessa manhã. Uma manhã de festa, uma manhã de adoração e celebração a Cristo Senhor, Rei dos Reis. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 8:37: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Cantemos todos juntos. Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da Glória, que do céu desceu e aqui viveu, porque me quis salvar. Ouvi de um sofrimento que Ele padeceu morrendo. Arrependi-me e confiei em Cristo Salvador. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Jesus aqui curava, Jesus aqui curava, seu poder favor mostrava. Aleijados Cristo fez andar e aos cegos deu visão. Amei a Cristo curar, meu espírito
Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos continuar exaltando e bendizendo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que é digno de todo louvor, aquele que venceu a morte e ressurgiu para nos dar liberdade. E nessa noite nós tivemos liberdade para exaltar o nome dele. Reunidos como igreja do Senhor, cada um na sua casa, mas unidos no propósito de exaltar o nome dele. Cantemos todos juntos. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgir e a morte venceu. O nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas vai ressurgir, e a morte venceu. O nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. O nosso Deus é poderoso. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós, quer nos abraçar, Ele nunca falhará. Ele é Deus conosco, Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós, quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. O nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus ressurgiu e a morte venceu. O nosso Deus é poderoso.
cante mais uma vez. Ressurgiu e a morte venceu. O nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. O nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poder. E ele ressurgiu. E a morte venceu. O nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Aleluia! O nosso Deus, Ele tem todo o poder, seja qual for a situação, seja qual for a adversidade que você esteja enfrentando, creia nisso. O nosso Deus, o Emanuel, que é Deus conosco, Deus presente, Ele é poderoso, Ele tem todo o poder em suas mãos. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Graça e paz, meus irmãos da PIB Madureira. É com alegria que nós estamos aqui para o momento de oração e vamos usar como base para esse momento Romanos 11:36, que diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Oremos. Deus querido, em nome de Jesus, nós, ó Deus, cremos na tua palavra, que diz, que nós acabamos de ler, Senhor, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A ti, Senhor Jesus Cristo, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Quer estejamos juntos presencialmente, quer agora retornando a um trabalho online. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, as orações, os cânticos, a pregação da palavra, como expressão do nosso louvor e da nossa sincera gratidão a Ti, ó Deus. Sem Ti nada podemos fazer. E vamos continuar caminhando, Senhor, pela fé. Como diz Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E nós queremos Te agradar. E agradar com fé. Então capacita, Senhor. Capacita a igreja, capacita aos líderes, capacita, Senhor, também os governos, Senhor, municipal, estadual e federal, os governantes que estão lidando, Senhor, com as questões de pandemia. Capacita, dê sabedoria, ilumina, Senhor, com a sabedoria que vem do alto, para, ó Deus, possa haver, ó Deus, paz. Mas acima, Senhor, dos homens, acima, ó Deus, Senhor, da sabedoria humana, nós repreendemos, Senhor, o coronavírus em nome de Jesus. Em todo o Brasil, em todo o território nacional, em todo o mundo, em Madureira, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. A Bíblia diz, ó Deus, que aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós continuaremos perseverando na palavra, como diz a Bíblia também, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na oração. Sendo assim, Senhor, receba o culto a Ti como expressão da nossa gratidão. E nos ajude a caminhar pela fé, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmão. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos nós. Estamos aqui para orarmos pela igreja, pela comissão, para que Deus possa nos dar sabedoria e entendimento. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Pai bondoso, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esse dia, Pai. Nós te louvamos porque Tu és santo, Tu és Senhor. Agora nós te pedimos, Pai de amor, abençoa a Tua igreja, sustenta a Tua igreja nesse momento, Pai, de transição. Dá à Tua igreja sabedoria, Pai, entendimento. Tira do nosso meio tudo aquilo que não vem de Ti. Quebre toda a maldição, Pai. Que haja paz, que haja harmonia,
que haja entendimento, Pai. Abençoa essa comissão de sucessão pastoral, cuide de cada um de nós. Tu sabe, Pai, que nós somos humanos, que erramos, Pai, mas que Tu nos possa, Pai, nos mostrar aquele que já tem preparado, já tem escolhido, Pai, para ficar na frente da Tua igreja. Que ele seja um homem, Pai de amor, segundo o seu coração. Que ele seja revestido do Teu poder, Pai. Que nós possamos, Pai, ter a sabedoria, o entendimento, que é esse que Tu escolheste, Pai. Que nós possamos, Pai, lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, Pai. Que não venhamos, Pai de amor, ouvir voz nenhuma, só a Tua voz, Pai. Tire de nós, Pai, toda a sabedoria humana, todo o desejo humano, quebre toda a maldição, Pai. Que haja, Pai de amor, humildade em nossos corações, que haja amor, compreensão, que o Teu nome seja exaltado nesse momento, Pai. Que tudo que nós fizermos, Pai, seja para honrar e glorificar o Teu nome. Nos perdoe. Abençoa a Tua igreja em todos os sentidos, Pai. Sustenta com a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Lucas e Ítalo, que são os missionários daqui, eles começaram a me chamar para ir fazer visita com eles. A gente ia, falava de Deus para as pessoas. Aí comecei a ir para o clubinho, aí para os cultos nas casas, comecei a fazer visita e agora estou na igreja. Quando eu vou fazer visita com o teu Isma e o teu Lucas, é muito bom, porque eu falo de Jesus para as pessoas. Eu orei muito pelos meus pais para eles aceitarem a Cristo. Chegaram em casa e ficavam chamando a gente, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu sempre durona, sem querer ir para a igreja, não, hoje eu não vou não. Um dia Deus colocou no meu coração a vontade de ir e eu fui. E entreguei a vida para Jesus. Eu orei muito pelos meus pais e fiquei muito feliz quando eles começaram a ir para a igreja. Foi muito bonito minha família toda entregar a vida para Jesus e foi uma alegria imensa. Além dos meus pais, eu ganhei a vida da minha avó para Jesus também. Ela começou a ir para os cultos com a gente, aceitou Jesus também, quer se batizar. E além dos idosos, eu chamo meus amigos, eu chamo meu primo. Eles três, meus amigos, já aceitaram a Jesus. E agora estão indo para o culto, do clube missionário, PGM. Eu faço a parte da dança também com as meninas, minhas amigas. Elas foram para a igreja e aceitaram a Jesus. Por agora eu não tenho idade, mas quando eu crescer eu quero ser um radical sertanejo. Junte-se a nós em oração e aceite o desafio de sustentar cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida de crianças como Derek e Tainá e de milhares de brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Boa, amada igreja, nós vamos continuar louvando ao Senhor, e nesse momento quero convidar você para esse momento de oração, onde nós queremos consagrar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Estamos iniciando o mês de outubro e na certeza de que mais um mês nós vamos poder contar com a graça e a misericórdia do Senhor. O Salmo 118, no versículo 21, o salmista diz assim: eu te dou graças, pois me respondestes e fostes a minha salvação. Nós damos graça ao Senhor, porque o Senhor tem nos respondido a cada dia que clamamos. Talvez não seja da forma ou no tempo em que muitas vezes nós esperamos ou queremos, mas com certeza não houve um dia em que você não pôde experimentar a resposta do Senhor. Porque o salmista está dizendo: eu clamo e o Senhor me responde. Eu clamo, o Senhor nos ouve, o Senhor está atento e Ele é a nossa salvação. Então, assim como foi no mês passado, será nesse mês que está se iniciando. Nós continuaremos com esse Deus que nos responde e que é a nossa salvação todo o tempo. Amém? Que Ele continue te abençoando, que Ele continue guardando você, livrando você de todo mal,
e abrindo os horizontes, sendo luz nos teus caminhos, para que você possa, de fato, estar cumprindo a vontade dele através da sua vida, sendo um instrumento de bênção na sua igreja. Amém? Vamos orar e agradecer ao nosso Deus, consagrando nossos dízimos e ofertas. Deus bendito, Pai de amor, nós queremos te agradecer. Te agradecer por esse momento, ó Deus, aonde cada servo teu, cada família, Senhor, tem sido fiel, ó Deus, no compromisso com o Senhor, trazendo seus dízimos e ofertas, nesse momento, não trazendo no sentido da palavra fisicamente, mas fazendo suas transferências, alguns trazendo mesmo assim aqui, ó Deus, nós te somos gratos, porque isso é resposta do compromisso, do zelo com a casa do Senhor. Então que o Senhor continue abençoando a sua igreja, dando sabedoria a toda essa liderança para continuarmos seguindo a tua vontade e tendo sabedoria, ó Deus, para aplicar tudo isso conforme a tua vontade. Nos ajude e abençoa a tua igreja, cada família nesse momento, que talvez esteja, Senhor, com seus planos, seus projetos, aguardando uma resposta tua, que o Senhor responda, que o Senhor abençoe. Seja conosco, Pai, nesse iniciar de mês, e continua conosco, como no mês passado, a cada dia, nos socorrendo, nos salvando. Por isso nós te agradecemos no nome precioso e santo do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, que Deus te abençoe. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Nós vamos continuar exaltando o nome do Senhor e declarando que em Jesus nós temos um verdadeiro amigo. E é isso que vamos cantar nesse momento. Cantemos juntos em Jesus. Em Jesus, amigo, temos mais chegados que irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo dá consolação. Em seus braços nos acolhe e ouve a nossa petição. Olá, amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém?
Esperamos em Cristo que você e toda a sua família estejam bem e continue bem, guardados e protegidos pelo Senhor. Queridos, nós estamos aqui hoje para chamar a sua atenção. Nós, a partir de hoje, estamos disponibilizando, através de todos os nossos canais de comunicação, uma ficha de inscrição. Que é isso, pastor? Nós estamos querendo saber, querido, um pouco mais de como você está, onde você está, e nós vamos então começar um trabalho a partir de hoje de recadastramento ou um censo, para saber, querido, melhor o seu endereço, seu telefone. Nós precisamos nos aproximar de você. Então eu conto com a sua atenção, conto com que você, a partir de hoje aí, você vai ver, vai listar esse link para que você possa então responder algumas perguntas, para que possamos então atualizar os seus dados, possamos ter condições de entrar em contato com você, para podermos estarmos mais juntos de você. Então eu conto com você observando, buscando e nos procurando. Caso você não consiga responder alguma pergunta, caso você não tenha dificuldade em achar o link, você pode entrar em contato para o nosso telefone do WhatsApp. Esse telefone que está aí, você entra em contato para que a gente possa te conduzir da forma como você pode preencher, tá ok? Esse censo e nos ajudar a estar mais próximo de você. Então que Deus te abençoe, que Ele possa falar ao seu coração nessa manhã da mensagem, que você esteja pronto também para a ceia do Senhor e que seja um dia abençoado em Cristo Jesus. Então esperamos a sua resposta, esperamos aí poder ouvir, né, e ver o que você está colocando para nós e estarmos juntos no decorrer desse momento, tá bom, querido? Então que Deus te abençoe, que Ele levante o rosto sobre você e sua família e te dê paz. Que você tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família. Que bom estar com você neste dia de celebração ao Senhor, de culto ao Senhor. Antes de começar esta palavra que Deus tem ministrado na minha vida e eu queria compartilhar com os irmãos, gostaria de agradecer aos irmãos as orações em favor de mim e da minha esposa. Graças a Deus já estamos bem, já acabamos a nossa quarentena e já estamos recuperados para a honra e glória do Senhor. Agradeço de coração as orações e a cada irmão que se preocupou pelas mensagens recebidas. Que Deus possa estar continuando abençoando a todos nós. Bom, eu queria nesta manhã compartilhar com você um texto que está lá em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 69. Então, junta aí a sua família, todo mundo que está aí com você, aonde você estiver, acesse sua Bíblia, lá em Mateus 26, versículo 69 até o 75. Nós vamos falar hoje sobre como confessar a Jesus, como nós precisamos confessar a Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor, e esse texto nos ensina muito como a gente pode confessar a Jesus em tudo em nossas vidas. Então, eu espero que você esteja aí em Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 69. Vamos ler todos juntos? Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: "Você também estava com Jesus, o Galileu." Mas ele o negou diante de todos, dizendo: "Não sei do que você está falando." Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: "Este homem estava com Jesus, o Nazareno." E ele, jurando, o negou outra vez: "Não conheço esse homem." Pouco depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: "Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia." Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: "Não conheço esse homem." Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, por este culto. Obrigado porque já louvamos ao Senhor, já tivemos um momento de gratidão ao Senhor. Deus, obrigado porque cada um está assistindo este culto da sua casa, seja de onde estiver. Mas eu te peço, Pai, que neste culto seja um culto de tratamento, seja que a Tua palavra seja aplicada para tratar as nossas vidas.
para que possamos aprender o que o Senhor tem para as nossas vidas, entender o que o Senhor tem para as nossas vidas. Que hoje, ó Deus, seja um dia de transformação e que possamos confessar a Jesus aonde estivermos. Essa é a oração que eu te faço e que eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bom, minha gente, temos aqui uma situação um pouco complicada, né? Uma situação bem difícil para Pedro, certamente uma das mais marcantes de sua vida. Jesus havia acabado de ser preso, né? Acabado de ser traído no jardim do Getsêmani por Judas, um de seus discípulos. Assim como, se você não sabe, Pedro era um dos discípulos de Jesus. E um certo autor nos explica que os 4 evangelhos falam acerca de Pedro ter negado Jesus. Fala também da honestidade da igreja ao expor os fracassos dos seus heróis. É uma sadia autocrítica. Os santos são pecadores e admitem. E esse foi o Pedro que todos nós conhecemos. Conhecemos por ser um cara impetuoso, um cara destemido, um cara que também tinha alguns altos e baixos em sua vida, assim como eu tenho, assim como você tem, né? Todos nós temos, e assim a gente vai indo. O mesmo Pedro que andou sobre as águas no mar da Galileia com Jesus, o mesmo Pedro que apanhou sua espada e feriu a orelha do servo do sumo sacerdote, e agora ele se via diante de uma situação terrível, de uma das piores situações de sua vida. Ele negou que conhecia Jesus, ele negou que andava com Jesus, ele negou que caminhava com Jesus, que convivia com ele, que estava com Jesus o tempo todo. E isso às vezes pode acontecer com a gente. Mas para que isso não aconteça com a gente, eu queria dizer para vocês algumas medidas de segurança e algumas precauções que vocês podem tomar em suas vidas. A primeira delas, para confessar a Jesus, não confie em si mesmo. Ou seja, não ache que você sabe tudo. Não ache que você já chegou a um patamar que você não chegou. Mateus 26, no mesmo livro que a gente está lendo, no mesmo capítulo que a gente estava lendo, um pouquinho antes, a partir do versículo 31 a 33, vai nos dizer algo muito importante. Eu queria te convidar a voltar aí na sua Bíblia, que diz o seguinte: Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ao falar essas palavras, Pedro estava demonstrando um ato de coragem, um ato de confiança, de que ele era capaz de proteger Jesus em qualquer situação. Qualquer coisa que acontecesse com Jesus, Pedro estaria ali, Pedro estaria à frente da situação para poder impedir que qualquer pessoa fizesse algo de ruim contra Jesus. Quando ouviu a advertência de Jesus, Pedro se encheu de si mesmo, dizendo que jamais abandonaria Jesus. Ou seja, a autoestima de Pedro estava super elevada nesse momento. Pedro foi um líder incontestável entre as pessoas que ele estavam. Onde ele estava, ele era uma pessoa relevante, era uma pessoa que realmente fazia diferença. E ele foi um líder antes da sua queda e foi um líder também depois na sua restauração. Pedro, porém, estava demasiadamente seguro de si. Ele achava que nada o impediria de tomar a medida que ele estava pensando nesse momento. Ele era capaz de alcançar voos mais altos para depois despencar dessas alturas. Ele também era capaz de fazer um alvoroço mais audacioso para depois dar a marcha ré na mesma velocidade. Para confessar a Jesus, nós não podemos confiar em nós mesmos. Precisamos do auxílio do Senhor. É Ele quem nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Lá em Provérbios 3:5 vai nos dizer o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Quantas vezes deixamos o nosso eu tomar o lugar de Jesus em nossas vidas? Quantas vezes deixamos o nosso eu tomar conta do nosso coração e determinar as coisas que precisamos fazer, as coisas conforme vamos reagir? Quantas vezes nos julgamos capazes de fazer aquilo ou fazer isso e achamos que vamos dar conta disso?
Só que, infelizmente, a gente não pode confiar em nós, porque nós somos limitados. Deus, ele é ilimitado. Maldito é o homem que confia no homem, e bendito é o homem que confia no Senhor e faz do Senhor a sua esperança. Que hoje você possa depositar a sua esperança no Senhor. Inclusive aquele que confia em si mesmo. Pedro disse, eu estou pronto, quando Jesus lhe avisou da possibilidade de Pedro negá-lo. Ao invés de reconhecer a sua fraqueza, Pedro ele fez o contrário, ele afirmou que estava pronto para perseverar com Jesus. Não podemos achar que estamos prontos, nunca estamos prontos. Precisamos sempre contar com a graça de Deus sobre nós. A graça de Deus está sobre nós o tempo todo, Deus está conosco o tempo todo. É Ele quem nos prepara para as lutas e as batalhas que estamos enfrentando em nossas vidas. Porque não podemos confiar em nós mesmos, precisamos vigiar e orar. Jesus deixou duas coisas para a gente, vigiar e orar. Parece às vezes que é tão simples, né? Mas no dia a dia, infelizmente, não é. E, em segundo lugar, eu queria dizer para você que para confessar a Jesus, obedeça a ordem de Jesus para vigiar e para orar. No próprio livro de Mateus, no capítulo 26, mais à frente, no versículos 40 e 41, vai nos dizer o seguinte: depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Não podemos nos esquecer de que a nossa carne é fraca, ou seja, que temos uma natureza humana, pecaminosa, tendente ao erro. Nós tendemos, a nossa vida, né, nossos atos são de cometer erros, porque nós somos falhos, nós não somos perfeitos. E em nós existe a vontade de acertar, né? A gente tem a vontade de acertar, de fazer tudo de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas mesmo assim, precisamos vigiar e precisamos orar. Jesus pediu para que os seus discípulos vigiassem com ele durante 1 hora de oração, né? E quando Jesus voltou, estavam os 3 dormindo. E esses 3 eram Pedro, Tiago e João. Foi aquele momento de oração que Jesus teve no Getsemane que o preparou para tudo o que ele teria que enfrentar dali para frente. Foi esse momento que o ajudou na sua prisão, que ajudou no sofrimento dele, que ajudou no escárnio dele, no julgamento, na tortura e também na sua morte. Hernandes Dias Lopes vai nos dizer que no Getsemane Jesus orou humildemente, perseverantemente e triunfantemente. O tempo todo é Jesus quem vigia, quem ora e também, por isso, é quem é preservado. Por causa da sua condição de testemunhas é que os seus discípulos precisavam estar com Jesus orando por si mesmos. Os discípulos também passariam por uma grande tribulação, por grandes provações. Por isso precisavam orar e vigiar. E senão iriam vacilar. E infelizmente a gente sabe o que aconteceu. Pedro vacilou, né? Ele negou a Jesus 3 vezes. O próprio Hernandes Dias Lopes também nos diz que mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Jesus tem encontrado você dormindo ou ele tem encontrado você vigiando? Eu sei que pode parecer um pouco forte, mas Jesus tem encontrado você dormindo ou tem encontrado você vigiando? Lá em Romanos 13, 11, vai nos dizer o seguinte: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Queria fazer uma pergunta a você nessa manhã. Como está a sua vida de oração? Como que está a sua vida de oração? Como está a vida de oração da sua família? Vocês têm buscado ao Senhor, vocês têm aproveitado esse tempo que você pode estar trabalhando de casa, estar mais próximo da sua família para orar, para clamar ao Senhor? Você precisa vigiar, você precisa orar. E incentive os seus filhos a serem assim, através das suas atitudes. Vigie e ore para que a sua família também vigie e ore. Em terceiro lugar, para confessar a Jesus, não se esqueça da palavra de Jesus.
No próprio livro de Mateus 26, olha quantas riquezas temos nesse texto de Mateus 26. Lá no versículo 75, que é o último desse capítulo, vai nos dizer o seguinte: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Jesus avisou a Pedro que ele seria aprovado, que antes que o galo cantasse, ele negaria Jesus por 3 vezes. Quantas vezes nós nos esquecemos do que Jesus nos avisa? Pedro se esqueceu do que Jesus tinha avisado a ele. E nós também, muitas vezes, nos esquecemos do que Jesus nos fala. Muitas vezes esquecemos da palavra de Jesus para nossas vidas. O Senhor, ele vem ao nosso encontro, ele ministra a sua palavra, ele compartilha a sua palavra, compartilha suas promessas e a gente esquece disso. Se nós observarmos pelo menos uma parte do tanto que Deus tem nos falado, certamente a nossa vida seria outra. Certamente a nossa vida teria um outro rumo. Infelizmente, não absorvemos, não nos apropriamos, não tomamos posse da palavra do Senhor. Deus tem nos advertido porque deseja o nosso bem, porque deseja que estejamos firmes nele, estejamos firmes na sua palavra, firmes nas suas promessas. Precisamos nos lembrar da palavra de Deus, precisamos nos lembrar que pode ser a nossa consciência nem sempre esteja afinada com os propósitos que Deus tem para nós. Mas lembre que Deus tem sempre o melhor para nós. O tempo dele é outro, não é o nosso tempo. Às vezes a gente esquece o que Deus tem para nós, esquece completamente e não quer, às vezes, está nem aí para o que Deus tem para nós. Mas lembre-se que é muito importante para a sua vida você ouvir a voz de Deus, você deixar Deus guiar a sua vida. Não ache que você sabe tudo, que você sabe aquela faculdade, aquele trabalho, aquela viagem para morar naquele local que você quer fazer. Dependa do Senhor. As promessas de Deus são muito melhores do que as nossas. Então, aprenda a depender dele. Lembre-se da voz dele. Escute a voz dele para que você possa alcançar grandes coisas em sua vida. Às vezes a gente toma um caminho numa direção errada, enquanto Deus está indo numa outra direção. Às vezes não percebemos que Deus está falando com a gente através daquela situação que está acontecendo ao nosso redor, né? Às vezes a gente quer muito uma coisa e encasqueta na nossa cabeça de que tem que ter aquilo, que tem que ser aquilo, que tem que ser daquela forma, e um monte de coisa daquela situação vai dando errado e a gente não se manca de que Deus pode estar usando aquela situação para nos impedir de fazer aquela outra coisa que a gente achava que tinha que fazer. E a gente, às vezes, se dá muito mal por conta disso. Pedro negou Jesus 3 vezes e não percebeu o que havia feito. O que você tem feito na sua vida que você não tem percebido? O que você tem feito na sua vida que não tem agradado a Jesus? Tem feito coisas na sua vida que não tem agradado a Jesus? Aproveite para repensar, para colocar em jogo e pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados, pelas suas falhas, por não estar seguindo os caminhos dele, por não estar ouvindo a voz dele. Há tempo para isso. Só quando o galo cantou é que ele acordou para a realidade daquilo que ele já tinha feito. Ele, infelizmente, não tinha mais como voltar atrás. O que Pedro podia fazer era mudar de atitude. Mudar a atitude que ele tinha tido naquele momento. Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, ele adulterou, ele assassinou. E ele só foi acordar quando ele foi confrontado pelo profeta Natan com a palavra do Senhor. E por isso, houve arrependimento na vida de Davi. E por isso, por causa do arrependimento de Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Romanos 14, 22 vai nos dizer que assim seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Pedro negou que tivesse tido um relacionamento com Jesus. O nosso relacionamento com Jesus é forte o suficiente para nos manter firme diante das provações? Não podemos nos esquecer que é esse relacionamento que fará diferença na hora da provação. Eu não sei o que a pandemia tem feito na sua casa. Eu não sei o que a pandemia tem feito na sua vida. Se você perdeu o seu emprego, se você
está na pior, se você teve alguém que morreu de Covid ou está enfrentando uma doença grave, eu não sei o que está passando na sua cabeça, o que está passando na sua família, quais são os pensamentos que você tem tido, às vezes até suicidas mesmo, mas eu queria te dizer algo muito importante para você. É nas horas das provações que precisamos nos agarrar em Jesus. Porque somente com Jesus, grave isso, somente com Jesus nós iremos passar por qualquer coisa. Porque Ele nos ama e Ele está com a gente, Ele está comigo aqui na minha casa, Ele está com você na sua casa. Então, na hora da provação, meu irmão, agarre em Jesus e confie nele. O mais Ele fará sobre a sua vida. Quarto lugar, para confessar a Jesus, você precisa segui-lo de perto. Em Lucas 22:54, vai nos dizer o seguinte: então, prendendo, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Pedro os seguia à distância. De acordo com o que Lucas fala no seu texto, Pedro passou a seguir Jesus de longe, sem que fosse observado. Nós não iremos confessar a Jesus em nossas vidas se nós estivermos andando longe dele, estivermos apenas observando a situação. Pedro estava nessa condição. Ele apenas estava observando para ver o que ia acontecer, para que ele não fosse pego, não fosse de cara já, né, que alguém dissesse para ele, não, você é um deles, né? Ele tentou evitar isso. E esse tipo de acompanhamento não faz muita diferença em nossas vidas. A gente vê a história de Nicodemos, a história do jovem rico, que são exemplos disso. Quem segue de longe corre o risco de perder o rumo, corre o risco também de perder a direção de sua vida. Então eu queria te incentivar a confessar a Jesus seguindo Jesus de perto, a parar de colocar outras coisas na frente de Jesus, a começar a olhar o que tem feito, o que tem te impedido de seguir Jesus de perto, o que tem sido mais importante na sua vida do que orar, do que ler a palavra, o que tem sido mais importante na sua vida do que você assistir um culto, o que tem impedido a sua vida de seguir o que Jesus tem para a sua vida. Aproveite a oportunidade que Deus tem para você. Em quinto lugar, para confessar a Jesus, reconheça as suas falhas, mas mude de atitude. Para confessar a Jesus, reconheça as suas falhas e mude de atitude. Lá em Lucas 22, no versículo 61, vai nos dizer que o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. O olhar do Senhor foi marcante. O Senhor olha para nós nesse instante também. O seu olhar é revelador, né? Quando olhamos para o Senhor, enxergamos o nosso pecado. O seu olhar é compassivo. Quando olhamos para o Senhor, recebemos o perdão para o nosso pecado. Em Mateus 26, no versículo 75, que é o último, Mateus vai nos dizer que então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Certo autor vai dizer que o canto do galo e o olhar do Senhor fizeram Pedro reconhecer o seu fracasso. E ele não se desculpou como bem podia ter feito. Afinal de contas, ele não agiria pior do que os outros que haviam desertado do Senhor. Podemos até nos desculpar com o Senhor, mas o que Ele espera é que nos arrependamos dos nossos pecados. No final desse versículo 75 diz: e havendo saído, chorou. Há uma diferença entre um choro de arrependimento e um choro de remorso. Pedro saiu para chorar e a sua vida não foi mais a mesma depois daquele choro. Esse mesmo Pedro, que foi tão vacilão a princípio, ele foi instrumento de Deus para a conversão de milhares de pessoas depois daquilo, no início do movimento cristão daquela época. Deus usou Pedro e Pedro mudou de atitude e ele foi usado pelo Senhor porque ele seguiu a direção que Deus tinha para a vida dele. Ele chorou e mudou de atitude. Deus espera que nós reconheçamos as nossas falhas e mudemos a nossa atitude.
Precisamos fazer uma análise das nossas vidas e ver o que tem agradado a Deus e o que não tem agradado a Deus. O filho pródigo, ele estava na pior e caiu em si e voltou para a casa do seu pai. Deus espera que façamos um exame profundo do nosso comportamento, das nossas atitudes, daquilo que falamos, daquilo que agimos, dos nossos pensamentos. Se o que temos feito tem agradado ao Senhor, eu queria te encorajar a ler comigo Efésios 5, 15 a 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias eles são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus, o Senhor. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Podemos negar que conhecemos a Jesus com as nossas palavras ou com as nossas ações. Aliás, as nossas atitudes podem falar muito mais do que as nossas palavras. Mas mudar de atitude que é o maior desafio das nossas vidas. Mudar as nossas atitudes é a situação mais difícil. Não podemos prescindir da ajuda do Senhor. Precisamos da ajuda do Senhor. Se tem sido difícil para você mudar a sua atitude, agarre-se no Senhor. Ele vai te ajudar. Basta você querer, Ele vai te ajudar. Em João 21, 15 a 19 vai dizer que Simão, filho de João, você me ama? No primeiro encontro que Jesus teve após a sua negação com Pedro, Pedro foi convidado a reafirmar o seu amor para com Jesus. O Senhor está convidando a mim e a você para todos os dias reafirmarmos o nosso amor por Ele. Prova de amor é o que muitos namorados pedem, né? Ah, meu amor, me dê uma prova de amor para mim, né? Prova de amor foi o que Deus fez por nós. Em Romanos 5,8 diz que mais Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Prova de amor é o que Deus pede a mim e a você. Você quer confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Confie no Senhor e não em si mesmo. Obedeça a sua ordem de vigiar e orar. Não se esqueça da sua palavra, que Ele tem procurado ministrar ao seu coração. Siga-o de perto, reconheça suas falhas e mude de atitude, conectando tudo isso para o auxílio dele mesmo em sua vida, para que a sua vida seja transformada, para que as pessoas possam ver Jesus em você, que a sua vida seja uma vida que confesse Jesus nas suas atitudes, seguindo a Jesus o tempo todo da sua vida. Eu queria te convidar a orar. Eu não sei onde você está, eu não sei se Deus está falando com você hoje de que você precisa tomar uma atitude, de que você precisa mudar essa sua forma de ser. A sua forma de ser não tem agradado ao Senhor, não tem trazido alegria para o coração de Deus. Se você acha que é o momento de você mudar de atitude, eu queria te convidar a orar nesse instante. E se alguém que esteja com a gente e que queira aceitar Jesus, por favor, escreve no chat nesse momento, eu quero Jesus. E escreve o seu telefone também, para que a gente possa orar por você, para que a gente possa caminhar com você, aonde você estiver, seja no Brasil, seja fora daqui, para que a gente possa caminhar com você e conviver com você, mesmo que seja de uma forma virtual. Eu queria orar nesse momento. Se há alguém, por favor, digite aqui o seu nome e digite o seu telefone para que a gente possa orar por você. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque somos constrangidos, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua infinita bondade, pela Tua graça que está sobre nós em todo o tempo. Jesus, te louvamos e te agradecemos porque o Senhor mandou o Seu Filho para morrer por nós. Muito obrigado. Senhor, isso foi o maior favor imerecido. Eu não merecia, meus irmãos não mereciam, mas porque o Senhor nos ama tanto, o Senhor fez isso. Pai, eu te peço que o Senhor nos ajude a sermos imagem e semelhança do Senhor. Que, Deus, aonde a gente passar, as pessoas vejam que somos diferentes. Não para que nós sejamos glorificados, mas para que o Senhor seja glorificado, para que o Teu nome seja glorificado.
Então, Deus, eu te peço que o Senhor esteja sobre nós, que o Senhor nos ajude a termos a nossa vida de acordo com o que o Senhor tem para nós. Nos ajude a caminhar com o Senhor todos os dias. Nos ajude, ó Pai, a mudarmos de atitude naquelas questões que têm nos impedido de sermos felizes, naquelas atitudes que temos tomado nas nossas vidas que têm nos impedido de alcançar algo maior que o Senhor tem para nós. Por favor, Pai, nesse instante, se há alguém que quer mudar de atitude, seja membro da nossa igreja, seja frequentador, que a Tua graça alcance e que o Senhor dê forças a ela para que ela possa seguir em frente e que possa a cada dia estar no centro da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E se há alguém, Deus, que está conosco hoje, que quer aceitar ao Senhor como o único suficiente Salvador da sua vida, que a Tua graça alcance aonde cada um estiver e que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida e que, Deus, possamos a conhecer para poder discipular, para poder caminhar juntos e crescer em um só corpo, o corpo do Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio e pelo que o Senhor ainda há de fazer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue te abençoando com a graça dele a cada dia. Um forte abraço. Queridos, nesse instante teremos a celebração da Ceia do Senhor. Eu não sei se você já separou aí os elementos na sua casa, tanto o suco de uva quanto o pão. Queríamos pedir aos líderes de cada casa para que possam distribuir os elementos, tanto o pão quanto o suco de uva, para aqueles que são membros da nossa igreja, batizados em Cristo Jesus, em plena comunhão com a sua igreja. Eu queria ler um texto que está lá em 1 Coríntios 11, versículo 23, que diz que, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu o pão e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso sempre em memória de mim. Eu queria te incentivar nesse momento a comer este pão em memória do corpo de Jesus pregado naquela cruz por mim e por você. Semelhantemente, logo depois de Jesus tendo distribuído o pão e tendo dado graças, no versículo 25, ele diz o seguinte: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Eu queria te incentivar aí na sua casa a beber este suco como uma memória daquele sangue de Jesus por mim e por você. Aquele sangue era meu, ele era seu. E pela graça do Senhor, aquele Deus mandou o seu Filho para morrer por mim e por você. Então, neste momento, eu queria te convidar a beber este suco em memória do Senhor e tendo um coração grato a Ele por tudo que Ele fez na sua vida e pelo que faz e pelo que Ele ainda fará. Bebamos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque, mesmo sem merecer, o Senhor faz tanta coisa pela gente. O Senhor é muito bom para todos nós. E só temos a te agradecer. Só temos a te agradecer. Porque o Senhor mandou o seu Filho para morrer por nós. Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Aquela cruz, ela era minha. Ela era de cada pessoa que está assistindo este culto. Deus, obrigado, porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus fiel, é um Deus que cuida de nós. Em meio a tantas situações, a tantas lutas que cada um de nós passamos, o Senhor sempre cuida de nós. Poderíamos ficar aqui até amanhã só com o nosso coração de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda há de fazer. Deus, te pedimos que a cada dia possamos ser imagem e semelhança do Senhor, que as pessoas possam ver o Senhor em nós, que a gente a cada dia se lembre
desse amor, desse favor imerecido que foi essa cruz, que era minha e que era de cada um de nós. Deus, que o Teu nome seja honrado, que o Teu nome seja louvado, que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, hoje e sempre. E que a graça do Senhor, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor estejam sobre todo o seu povo, hoje e sempre. Amém e amém. Queridos, estamos chegando ao final da nossa celebração. Agradecemos muito a sua presença. Espero que Deus tenha falado grandemente ao seu coração. E queríamos te convidar para estar conosco hoje à noite, às 19 horas, aqui no nosso canal do YouTube e também no nosso canal do Facebook, para a nossa celebração da noite. E lembrar também a você que tem filho pequeno que temos os nossos cultos online de crianças aos domingos à tarde, às 5 horas para crianças de 3 a 6 anos e às 5h30 para crianças de 7 a 12 anos. Todos no nosso canal do YouTube e também no nosso canal do Facebook. Incentive seu filho a estar conosco. Tenho certeza de que Deus tem algo muito importante separado para a vida dele. Que Deus te abençoe, te dê um domingo abençoado, uma tarde abençoada em família e a gente se vê mais tarde às 7 horas. Deus abençoe. Tchau, tchau. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor.
Jesus, filho.